Olha aqui, eu vou ministrar uma mensagem agora para você, desafiadora na verdade, porque eu mesmo devo ter umas 3, 4 mensagens sobre Lodebar, e sempre que alguém prega em Lodebar, eu nunca vi alguém falar bem de Lodebar, e sempre que prega sobre Lodebar, fala de dificuldade, fuja de Lodebar, não queira Lodebar, e hoje eu quero trazer uma perspectiva diferente para você aqui sobre esse lugar. A gente costuma dizer, brincar, né? O Daniel sempre fala assim, que ele estava preso, ele fala, eu estava em Lodebar, né? E dentro dessa perspectiva, eu quero mostrar para você aqui hoje que Lodebar não é tão ruim assim como a gente pensa. É por isso que eu coloquei o tema nessa mensagem, até pela essa brincadeira com o Daniel, e surgiu esse tema. Antes em Lodebar, vivo, do que em Jerusalém aqui fora, morto ou escravizado. Amém? Então abre o seu coração, seus ouvidos espirituais. Linguagem de hoje, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei Davi. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém vivo da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa para essa pessoa, como eu prometi a Deus? E Ziba respondeu: sim, existe ainda um filho de Jonatas, e ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele se ajoelhou e se encostou o rosto no chão diante do rei Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete? Às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você, por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta, olha isso, eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será bem-vindo na minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor está sendo bondoso comigo? Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre comigo na minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 empregados. Ele respondeu: farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante Mefibosete passou a comer junto com o rei na mesa, como se fosse filho do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que eram da família de Ziba se tornaram empregados de Mefibosete. Assim Mefibosete era aleijado dos 2 pés e ficou morando em Jerusalém, e todos os dias comia junto com o rei. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor possa me usar com graça e misericórdia para falar com o teu povo, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Nós sabemos que durante muito tempo Davi ele foi perseguido pelo rei Saul. Saul queria matar Davi a qualquer custo, porque Saul tinha muito ciúme, muita inveja de Davi. E Davi era muito amigo do filho do rei Saul. Ele tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas era muito amigo de Davi. E através da amizade de Jonatas, olha que interessante, Davi recebia informações privilegiadas, porque o rei Saul queria matar Davi a qualquer custo. Mas como o Davi era aliançado com o filho dele, ele recebia informações privilegiadas. Sempre que Jonatas ficava sabendo de algum plano do pai para matar Davi,
Então o que acontecia? Jonas corria e contava para Davi, ó, fica esperto que meu pai vai fazer isso, isso e isso, e vai tentar matar você. Então Saul, ele armava várias armadilhas para pegar Davi, mas Jonatas sempre se antecipava e avisava Davi. Então pelas informações, estou fazendo uma introdução para você entender a mensagem mais claro aqui. E pelas informações que ele recebia de Jonatas, seu amigo, Saul não conseguia pegar Davi. E o que eu quero que você entenda aqui, olha isso, aqui eu vou entrar na mensagem, é que toda generosidade, todo benefício que Jonatas trouxe para Davi, dando suporte para que ele não fosse morto e para que ele cumprisse o propósito dele. Isso trouxe benefícios não somente para Jonatas, mas também para a família dele, para a descendência dele, mesmo depois de Jonatas morto. Olha que interessante. Davi um dia acorda com vontade de fazer o bem por causa de uma aliança que ele tinha com Jonatas. E ele foi fazer bem agora para o filho de Jonatas, sem saber. Aqui nesse texto aqui, ó, diz que Davi acorda um certo dia com um desejo enorme de fazer o bem e abençoar quem? Alguém que estivesse vivo ainda da família de Saul. Por quê? Por causa da aliança que ele tinha feito com Jonatas, o filho do rei Saul. Vamos ver essa aliança aqui? 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14, diz assim. Aqui é Jonatas falando com Davi. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa, Davi. Cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você quebrar, Deus o castigará. Novamente então Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo. Diga amém por essa palavra. Então olha só, aqui quando Davi acorda com esse desejo de fazer o bem para alguém da família de Saul, Jonatas nem estava vivo mais, ele já tinha morrido. Então eu já quero aqui no início dessa introdução liberar uma palavra profética para alguém que está aqui hoje. Eu quero dizer para você, vai recebendo aí no teu coração. Eu quero dizer para você que toda a semente do bem que você lançou até hoje, que você plantou até hoje, elas trarão benefício, não somente para você, mas para a sua família, para os seus filhos, quem recebe isso, para os filhos dos teus filhos, ou seja, os teus netos, para a sua descendência. A sua descendência, as próximas gerações da sua família serão abençoadas pelas sementes que você lançou e lançará a partir de hoje. Amém? Eu declaro que, olha só, eu declaro que os seus filhos serão abençoados por causa da sua generosidade, por causa da sua obediência, por causa da sua fé. Só quem recebe essa palavra aplauda ao Senhor. Aleluia. Plante sementes do bem, porque Deus te recompensará. Aleluia, Jesus. Então olha só, na última guerra que o rei Saul esteve presente, Israel foi muito pressionado pelos inimigos. Os filisteus ganharam muito espaço no campo de batalha. E quando o rei Saul percebeu que ele já não teria muita chance de vencer aquela guerra, a Bíblia diz que ele vai até o seu escudeiro. Quem era o escudeiro? Aquele que tinha o papel de cuidar do rei na guerra. Se ele tivesse que pôr o corpo na frente e morrer no lugar dele, assim seria. Então quando ele percebe o rei Saul, todo orgulhoso, quando ele percebe que ele não ia vencer a guerra, ele vai até o escudeiro dele e diz para ele o seguinte: olha, não me deixe cair na mão dos filisteus, eu não quero morrer por eles. Se você perceber que eles vão me pegar, você mesmo me mate. Aí sabe qual foi a resposta do escudeiro? Eu jamais faria isso, Senhor. Eu estou aqui para proteger o Senhor. Então olha só, redobra a tua atenção. Quando o rei Saul percebeu que o escudeiro não ia obedecer ao pedido dele, para não ser morto pelos inimigos, a Bíblia diz que quando os inimigos fecham eles, ele então acaba pulando na sua própria espada, ele comete suicídio. O rei Saul morreu tirando a sua própria vida, cometendo suicídio. E nesse mesmo dia, na mesma batalha ali contra os filisteus, a Bíblia vai dizer que toda a família de Saul foram todos mortos ao fio da espada, incluído Jonatas, que era o pai de Mefibosete. Estou terminando a introdução, já vou entrar na mensagem com você. Estou resumindo a história, na verdade. E existia uma babá que se chamava ama ou cuidadora, a Bíblia chama de ama ou cuidadora. E essa babá estava lá no palácio, cuidando do filho de Jonatas, o neto do rei Saul.
E ela estava lá no palácio cuidando da criança. Essa criança era Mefibosete. Mefibosete tinha aqui 5 anos de idade, a Bíblia diz, o texto vai dizer. E quando a notícia chega em Jerusalém, que o rei estava morto, o maioral estava morto, todos os familiares do rei também estavam mortos, a babá então começa a entrar em desespero. Porque no mínimo ela deve ter pensado o seguinte: agora os inimigos vão invadir Jerusalém e vai tomar posse do reino. O que vai acontecer? Eles não vão aceitar ninguém vivo da família de Saul. Ou seja, eles vão matar o menino. Eles vão matar Mefibosete, porque ele era o único sobrevivente da família. E para preservar a vida da criança, a babá decide fugir. E aqui eu termino a introdução. Ela decide fugir, mas durante a fuga o texto vai dizer que acontece um acidente. A Bíblia diz que durante a fuga ela tropeça. Eu não sei de onde ela caiu, provavelmente eu penso que seja de um lugar alto, porque uma criança de 5 anos de idade. A Bíblia diz que ela pega o menino no colo, penso eu que ela jogou ele aqui, 5 anos de idade. E ela tropeça, e no que ela tropeça, o menino cai, e ele se torna aleijado dos 2 pés. Então eu acredito que seja de um lugar alto. E aí o que vai acontecer? Mefibosete, uma criança de 5 anos de idade, para não morrer, a Bíblia não é clara quanto a isso, como ele foi para lá, quem levou, mas levaram ele até um lugar chamado Lodebar, porque era um lugar que ninguém ia achar ele. Amém? E aqui eu começo a pregar para você então. Lodebar era um lugar onde ficavam pessoas refugiadas da guerra. Para você ter uma ideia, era um lugar bem complicado. Pessoas que ficavam ali tinham deficiência, sabe? Faltava partes, membros do seu corpo devido à guerra. Tinha mancos, coxos, aleijados. Pessoas que eram desprezadas aos olhos da sociedade. Pessoas que a sociedade olhava e falava: isso aí já não serve mais para nada, então manda para Lodebar. Para você ter uma ideia, Lodebar é conhecido, tem vários significados na verdade, mas o mais forte, o primeiro significado de Lodebar é terra de esquecimento. E aqui Deus começa a falar com alguém. Terra de esquecimento. Estou pregando para alguém essa noite, que talvez você se sinta esquecida, esquecido, colocado de lado, e você agora está caindo no isolamento. Preste atenção, redobra a tua atenção, porque Deus hoje tem uma resposta para a tua alma. E lá em Lodebar tinha um homem então chamado Maquir. Esse homem, o que ele faz? Ele não vivia em Lodebar junto com as pessoas ali jogadas na rua, na calçada, como uma Cracolândia mesmo. Imagine isso. Ele não vivia ali. Maquir, ele tinha uma casa que era próximo dali na cidade de Lodebar. E esse homem abraça Mefibosete, por ser uma criança indefesa, e leva Mefibosete para a casa dele. Quem está entendendo, diga amém. E agora Maquir vai começar a cuidar de Mefibosete. Então Lodebar é um lugar onde muitas pessoas falam mal desse lugar. Porque Lodebar, pensa comigo, baseado no que eu estou te falando, não é um lugar agradável de se estar. É por isso que muitos pregadores dizem que Lodebar é terra de esquecimento, terra de sofrimento, terra de misericórdia. Então a história de Mefibosete se resume a isso aqui. E aqui eu entro na mensagem. Uma tragédia que aconteceu, que ele mesmo não teve culpa. Ó Deus falando para alguém. Estou passando por um momento complicado agora. Um momento difícil, sendo que nem é culpa minha, pastor. Ele está passando por um momento, por causa de uma tragédia que aconteceu, que nem culpa ele teve. Da noite para o dia, ele sofreu uma das maiores perdas da vida dele. Ele perdeu a família inteira. Ele saiu do palácio com os 2 pés quebrados e foi parar num lugar chamado Lodebar. Ou seja, ele foi parar em um lugar que ele jamais imaginou que um dia ele pudesse estar lá. Afinal de contas, eu estou falando de Mefibosete, neto do rei Saul. Estou falando de um príncipe. Foi parar em um lugar que ele nunca pensou que ele pudesse estar. Eu já ouvi muitas pessoas pregando sobre essa passagem. Eu mesmo tenho várias mensagens, 3 ou 4 mensagens sobre Lodebar. E a maioria das pessoas falam: diga adeus a Lodebar, Lodebar nunca mais. Saia de Lodebar. As pessoas falam de Lodebar como se fosse o pior lugar do mundo. Mas direcionado por Deus, eu vim aqui essa noite dizer para você que Lodebar não é tão ruim assim. Tudo é a forma como você olha para esse lugar. Tudo é a forma como você olha para essa situação que você está. Ainda que seja uma situação complicada, que você não goste, mas se você mudar e corrigir a tua visão, pode ter certeza que você vai tirar algo bom disso.
Eu quero trazer para você aqui uma perspectiva diferente de Lodebar. E eu começo te fazendo uma pergunta. Você acha que se fosse pelo diabo, você acha que ele tinha acabado com a vida de Mefibosete lá em Lodebar? Sim ou não? Sim. Ele tinha acabado. Mas perceba que o diabo não conseguiu acabar com a vida de Mefibosete. Na verdade, ele não conseguiu nem tocar em Mefibosete, em Lodebar. E talvez a pergunta que está na tua mente agora é: por que, Danilo? Porque mesmo em Lodebar, mesmo em lugares complicados, mesmo em situações difíceis, Deus sempre levanta uma aqui para proteger aqueles que são dele. Você está protegido. Você está guardada pelo Senhor. E não importa o quão complicado é a situação que você esteja. E sabe por que o diabo não conseguiu acabar com a vida de Mefibosete em Lodebar? Porque Lodebar não é uma arma ou uma ferramenta do diabo. Aleluia. Lodebar, na verdade, é um esconderijo secreto de Deus para guardar um príncipe ou uma princesa viva. Deus está te escondendo, irmão. O teu inimigo vai te procurar, aleluia, e ele não vai te achar. Por quê? Porque o Senhor está te escondendo. Você não está entendendo nada. Mas como que Deus me coloca numa situação dessa? Como que permite eu chegar onde eu estou nesse momento? Irmão, você não tem noção do livramento que Deus está te dando. Aleluia. Não estava nos planos de Mefibosete passar por aquele lugar desesperador. Então aqui eu já quero dizer algo para alguém que está aqui essa noite, ou talvez lá na internet me ouvindo. Às vezes Deus vai nos levar a lugares que a gente não quer, que nunca esteve no nosso planejamento. E é assim que Deus faz. Às vezes Deus vai permitir acontecimentos na minha vida, na sua vida, que nunca passou pela nossa cabeça que a gente pudesse estar passando por aquilo. Quantas situações você já enfrentou que você nunca imaginou, ou nunca quis passar por aquilo, mas de repente você estava passando? Morreu? Estou com medo. Estou pregando. Morreu sim ou não? Pois é, o que não mata, te fortalece. O que não te mata, te fortalece. Agora pensa comigo, você acha que Lodebar estava nos planos de Mefibosete? Nunca. Você acha que ele queria estar lá em Lodebar? Jamais. Só que Deus também, o interessante é isso, Deus não perguntou para ele se ele queria ir ou não. É assim que Deus faz. Nem sempre Deus vai nos dar opção de escolher a forma como Ele vai trabalhar. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se fosse pela escolha de Mefibosete, ele teria ficado lá no palácio em Jerusalém. Sabia disso? E com certeza ele estaria, sabe aonde? Morto. Deus tem as suas formas de trabalhar. A gente não entende. É por isso que nem sempre Deus faz aquilo que a gente quer. Nem sempre Deus permite dar certo aquilo que a gente planeja. E a gente nem sabe, mas Ele está nos livrando da morte. E aqui é Deus falando com alguém. Você olha talvez para a sua situação, para esse momento difícil, complicado que você está passando, e talvez você pense: o que está acontecendo, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Isso não foi o que eu sonhei, não foi o que eu planejei, não estava nos meus planos. E Deus te fala hoje: não reclame do lugar que você está, e nem do momento que você está passando. Não reclame, porque você pode estar reclamando do lugar onde Deus te colocou. Porque, irmão, nada que acontece na nossa vida, nada acontece na nossa vida que não seja permissão de Deus. Então eu não tenho dúvida, eu estou afirmando isso. Não reclame, porque esse lugar não é talvez, mas ele é o lugar. Essa situação que você está enfrentando é a situação que Deus queria que você estivesse nesse momento. Ainda que você não goste, esse lugar pode ser o esconderijo, sabe, que Deus está usando para o diabo não te encontrar e não acabar com a sua vida, não acabar com a sua família. Talvez você não tenha consciência disso, mas é através desse lugar, dessa situação difícil, que o Rei dos Reis vai te promover e te levar para outro nível. Você crê nisso? É isso aí, irmão. É através dessa situação complicada que Deus vai te promover, que Ele vai levar você para outro nível. E Deus está falando com alguém aqui. Você que talvez agora está querendo culpar o
o lugar que você está, seja o ministério, seja lá onde você trabalha, e você agora está querendo achar um culpado, está culpando o lugar. Mas Deus está dizendo para você hoje, se você soubesse, aleluia, do que eu já te livrei por conta desse lugar. Se você soubesse as enrascadas que eu já te livrei por conta desse lugar, você fecharia sua bocona cheia de dente e parava de reclamar. Ah, se você soubesse os livramentos que eu já te dei por causa desse lugar. Até porque a sua reclamação, ela não vai te ajudar em nada. E pelo contrário, a sua reclamação não tem poder, não tem autoridade de mudar a situação, uma vez que Deus quer que você passe. Deixa eu te falar uma coisa. Você queira ou não, Deus vai usar muitas vezes lugares improváveis para te esconder. E é lugares assim que você nem imagina. Satanás, que é o seu próprio Satanás, nunca pensou que cova de leões seria o esconderijo de Deus. Ele nunca imaginou, não sei se aquela praga imagina, mas ele nunca imaginou que uma fornalha de fogo ardente, aleluia, fosse o esconderijo de Deus. E é por isso que eu libero uma palavra para a sua vida hoje. Isso que parece ser o fim para você, é um recomeço de Deus na sua vida. Eu vou repetir, isso que parece ser o fim para você, é apenas um recomeço de Deus na sua vida. O que parece ser um lugar improvável, esse apartamento alugado, essa kitnet, essa empresa que você não sabe se vai ou se não vai, é a faculdade que Deus está te usando para te, aleluia, para te forjar, para tratar com você, para treinar você, para te proteger, para te esconder. E você está aí achando que você está atrasado. Ah, está tudo atrasado. Você não está atrasado, porque Deus está te falando hoje através dessa palavra. Você não está atrasado, você está apenas sendo preservado. Deus não atrasa, quase falei em línguas agora. Deus não atrasa e nem adianta. Ele sempre chega na hora certa. Ele sabe o melhor momento para tudo. Vamos correr aqui. Então, com certeza, Mefibosete, ele queria estar em Jerusalém, no palácio, e não em Lodebar. Mas naquele tempo, olha Deus falando, naquele tempo, era necessário que ele estivesse ali, para não morrer, para não ser destruído. E olha a pergunta que Deus está fazendo para alguém aqui hoje. Você prefere aparecer em Jerusalém e morrer? Ou você prefere ficar um tempinho em Lodebar, mas ficar vivo e daqui a pouco, da noite para o dia, ser honrado pelo Rei dos Reis? O que você prefere? Está querendo aparecer em Jerusalém? É melhor ficar quietinho e esperar quando você menos esperar. Aleluia. O rei vai dar ordem aos anjos ao teu respeito. Você vai sentar na mesa com ele. É, igreja. Antes estar em Lodebar por um tempo, mas protegido por Deus, sabendo que você está sendo guardado por Ele e honrado por Ele no tempo certo, do que chegar em Jerusalém achando talvez que é direito seu e colocar em risco um futuro brilhante, maravilhoso que Deus tem preparado para você. Espera o tempo de Deus. Diferente do que todo mundo prega, e o que eu já preguei até hoje, eu falo para você até estranho. Fica em Lodebar. Fica em Lodebar o tempo que for necessário. Quando chegar a hora de você sair de Lodebar, o rei vai tirar você de Lodebar. E você sairá honrado. É melhor passar um tempo em Lodebar, com a certeza de que Deus está cuidando de você, do que estar nos melhores lugares e ao lado do inimigo correndo risco. Meu Deus. Quem entende isso, diga amém. A Bíblia fala que Satanás, ele levou Jesus para o topo do monte. Jesus estava em jejum 40 dias, 40 noites, e é levado pelo Espírito de Deus até o deserto. Mas depois o diabo leva ele para o topo do monte. Sabe o que eu entendo aqui? E mostra para ele todos os reinos, os palácios, quem está entendendo? E o diabo mostra para ele todos os reinos da terra. Mas Jesus rejeitou, sabe por quê? Porque Jesus sabia que é melhor muitos dias no deserto com Deus do que um minuto no topo com Satanás. É muito melhor você passar muito tempo, talvez no deserto, mas com Deus que cuida de você, do que ficar um minuto no topo com o diabo.
Entenda o que Deus está falando aqui. Mefibosete não queria ter ido parar em Lodebar, mas através de circunstâncias e acontecimentos à sua volta, foi o que levou ele para lá. E por que Deus faria isso, Danilo? Por que Deus levaria ele para um lugar tão difícil? Para livrar ele da morte. Deus está respondendo alguém aqui hoje, é para livrar ele da morte. Irmão, ninguém de livre e espontânea vontade, pelo menos eu penso, ninguém de livre e espontânea vontade deseja ir para um lugar como Lodebar. Porque ir para Lodebar é sair de cena. Ó Deus falando. Ninguém quer ir, porque ir para Lodebar é sair de cena. Porque em Lodebar ninguém te vê, ninguém te nota, ninguém te reconhece, ninguém te valoriza, ninguém lembra de você. É assim. Lodebar não é um lugar de destaque. Mas Deus está falando com alguém aqui hoje. E o problema nunca foi a localização. É o seu ponto de vista errado sobre o local. O problema é você achar que talvez para você ser feliz, Deus precisa trocar você de lugar. Deus trouxe alguém aqui hoje para ouvir isso. O seu problema é você achar que para você ser feliz, eu preciso trocar você de lugar. Mas Deus está dizendo para você hoje, eu não vou trocar você de lugar. Eu vou apenas corrigir a sua visão. Eu vou apenas corrigir a sua visão distorcida, aleluia. Deus está dizendo, o problema não é a localização, não está na localização, nem na situação que você está passando. O problema está no seu ponto de vista distorcido que você carrega. É por isso que algumas pessoas parece que para elas nada está bom. Conhece alguém assim? Porque tem a visão distorcida a respeito do lugar. Entenda o que eu vou te falar aqui. Se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. Nenhum lugar será bom, nenhum local de trabalho será bom, nenhuma igreja será boa ou favorável para você, enquanto você olhar para esses lugares da forma negativa. Nenhum lugar vai ser bom para você. Enquanto você olhar para um lugar que só te traz benefício com maus olhos, você estará atraindo para a sua vida trevas. E não sou eu que estou dizendo isso, Jesus disse isso em Mateus 6:23, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Deixa Ele corrigir a sua visão hoje. Deixa Ele corrigir a sua visão distorcida hoje. Jesus está ensinando, sabe o que aqui? Que tudo na vida depende do nosso ponto de vista, como eu enxergo a situação, de que maneira eu estou vendo isso. E quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui hoje, que você vive pensando que o seu maior problema talvez é a falta de recurso. É a falta de dinheiro. É o lugar que eu moro, pastor. São as pessoas à minha volta que não me entendem. Pastor, nasci na família errada. Eu trabalho na empresa errada, eu não sou feliz porque eu estou na igreja errada. Irmão, vamos resolver isso hoje então. Sabe o que você faz? Vai morar sozinho. Vai morar sozinha. Está no trabalho errado? Pede conta do trabalho, fecha a porta que Deus abriu quando você precisou. É simples de resolver. Está na igreja errada? Muda de igreja, está esperando o quê? Saia logo desse lugar que te estendeu a mão quando você precisou. E se for o teu caso, por favor, como seu pastor eu te peço, saia logo, mas não fique tentando achar um culpado para suas insatisfações. O problema nunca esteve no lugar, o problema não é o lugar, é a nossa visão a respeito do lugar. Por favor, não culpe o lugar, corrija a sua visão. Deus está falando com alguém? Não culpe o lugar, corrija a visão. Permaneça e mude a maneira de ver as coisas. Entenda as formas de Deus trabalhar, irmão. Você serve um Deus de multiforme graça. Ele trabalha de várias formas e você nunca vai entender, porque os pensamentos dele, a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. As pessoas vivem culpando o Lodebar, talvez não seja o teu caso, mas muitos vivem culpando o lugar.
Mas sabe o que Deus está ensinando hoje aqui para mim e para você? Que o problema nunca foi o lugar. O problema é como olhamos para ele. Fala, Jesus. Tem gente que está no lugar certo, meu Deus. Está olhando para o lugar certo, mas da maneira errada. Não vai dar certo. Se você olhar para o lugar, ou para a situação que você está passando, apenas na ótica humana, pela vista e não pela fé, quem está entendendo? Se você pegar a situação que você está passando, o lugar que você está reclamando, e se você olhar pela ótica humana, pela vista, você nunca vai entender que Deus está usando dessa situação ou desse lugar para fazer você crescer. Você nunca vai entender que Deus está usando talvez essa situação, esse lugar, para você crescer e para Ele te honrar. Meu Deus. Tem gente que pensa que para ser feliz Deus precisa trocar ela de lugar. Quem sabe eu não estou falando com alguém aqui essa noite, que você está pedindo para Deus, Deus, me troca de lugar. Deus, me troca de lugar. Só que Ele não vai trocar você de lugar. Sabe por quê? Porque está muito claro aqui, a palavra está dizendo, o problema nunca foi o lugar. Deus só vai mexer na nossa visão. Diga glória a Deus. O problema sempre foi a nossa maneira errada de ver as coisas, de enxergar as coisas de forma distorcida, julgar e reclamar. A pergunta é, como é que você está olhando para a sua situação, hein? Essa situação que você se encontra agora, como que você está olhando para ela? Como que você está olhando para o lugar que você está e talvez reclamando? E sabe por que eu estou perguntando isso para você? Porque enquanto você olhar para o lugar que Deus te colocou de maneira errada, você não vai conseguir ser feliz nesse lugar. Meu Deus. Você não vai conseguir. Quando você olhar para sua família da maneira errada, você não vai ser feliz com a sua família. Quem está entendendo? Ao invés de reclamar, comece a agradecer o cuidado de Deus por você. Tudo que Ele fez até hoje. Comece a agradecer a Deus. Não abra a boca para reclamar, mas sim para agradecer. Irmão, quem acha aqui, de verdade, quem acha aqui que Mefibosete tinha motivos de sobra para reclamar da vida? Eu acredito, ele tinha todos os motivos para reclamar. Humanamente falando, sim. Sabe por quê? Pensa comigo. O menino nasceu príncipe, ele nasceu dentro do palácio, era príncipe, está vivendo como um mendigo. Tinha saúde, mas um acidente que nem culpa dele foi, agora tirou dele a capacidade dele andar, se locomover. Meu Deus, está pagando por um erro do avô que ele mesmo não cometeu. Ou seja, ele perde uma herança bendita e agora toma posse de uma herança maldita. A deficiência dele era fruto de circunstância que estava acontecendo em volta dele. Quem está entendendo? Quando ele vai parar em Lodebar, ele não vai porque alguém mandou ele ir. Não, não, não. Ele não vai porque ele cai. Ele se descuidou e caiu. Não foi culpa dele. Meu Deus. Muitas coisas começaram a acontecer à sua volta. E ele acabou chegando lá. Nem ele sabe como. Tudo que está acontecendo com ele aqui não é culpa dele. Não foi falha dele. Então Mefibosete, ele poderia sim reclamar e falar como muitos falam por aí: Deus não existe, Deus não me ama, Deus não está comigo, Deus não liga para mim. Quem está entendendo isso aqui? Ele poderia estar reclamando da vida, poderia reclamar, mas não estava reclamando em momento algum. Pelo contrário, a Bíblia mostra o tempo todo o silêncio de Mefibosete. Você não vê Mefibosete falando uma palavra. Ele sai de lá com 5 anos de idade, você não vê uma fala dele. E os estudiosos dizem que ele ficou 10 anos em Lodebar, na casa de Maquir. Porque quando Davi chama ele, ele começa a herdar a terra de volta. Ele tinha 15 anos, então ele passou 10 anos. E a única palavra que você vai ver dele na Bíblia é ele pôr a cara no chão perto do rei Davi e fala: o que o senhor quer com um cão morto como eu? Estava com medo de apanhar, com medo de morrer. Será que eu fiz alguma coisa? O rei me chamando? Aleluia. Deixa eu entregar um recado de Deus para alguém aqui. Ao invés de olhar para algo negativo, comece a olhar para as coisas positivas, pelo lado positivo das coisas.
No caso dele aqui, como que seria isso, Danilo? Olhar para o lado positivo. No caso dele aqui, seria assim, ó: Senhor, eu estou aleijado, mas eu não vou reclamar, porque eu ainda estou vivo, pelo menos. Está entendendo? Senhor, eu recebi um diagnóstico, mas eu não vou reclamar, porque eu sei que o Senhor pode me curar. Senhor, uma porta se fechou, mas eu não vou reclamar, porque eu sei que todas as portas estão condicionadas ao Senhor. E basta uma palavra tua em cima, tudo pode mudar aqui embaixo. Deus está falando com alguém aqui. Com alguém que só olha para aquilo que está faltando e não enxerga aquilo que está nas mãos. Alguém que reclama daquilo que ainda não tem, mas não enxerga aquilo que já tem. A pessoa olha para o que falta, sabe? É a pessoa que olha para o que falta. Preguei essa semana passada. Quem olha para o que falta, perde o poder da multiplicação. Porque Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que tem. Vocês estão aí? Deus não trabalha com o que falta, Deus trabalha com o que tem. Jesus não perguntou para os discípulos, no meio daquela multidão, quantos pães estavam faltando. Ele perguntou: quantos pães tem? Meu Deus. Ele não perguntou para a viúva que estava endividada o que faltava na casa dela. Ele perguntou: o que tem na sua casa? Deus não trabalha com o que está faltando, Ele trabalha com o que tem. E sabe qual foi a resposta dela? Tua serva não tem nada, Senhor. O profeta que representa a Deus, ele: você tem certeza? Mas não tem nada mesmo? A não ser uma botija de azeite. Mas o que é isso para o tamanho da dívida que eu tenho? Você está entendendo? Tem gente que está querendo muito, reclama do que está faltando, mas não valoriza o pouco que está nas mãos. Como não tem nada? Como que quer que Deus faça o milagre da multiplicação? Como que quer reclamar de alguma coisa que está faltando, sendo que não valoriza nem aquilo que já está nas mãos dela? Comece a agradecer por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, por tudo aquilo que Ele já te deu. Sabe, igreja, eu venho aqui essa noite para dizer para alguém que está aqui: nós precisamos, estou me incluindo nisso, nós precisamos aprender a lidar com o pouco. Porque quem tem dificuldade de lidar com o pouco é a gente, não é Deus não. Deus não tem problema em lidar com o pouco, Ele tem o poder de multiplicar. Quem tem problema em lidar com pouco sou eu e você. Lembra quando os credores chegam na porta da casa dela e agora ia levar os 2 filhos, porque a lei dizia que eles poderiam levar os 2 filhos como pagamento da dívida que o finado marido deixou. Tinha que trabalhar de graça até quando eles achassem que a dívida estava paga, depois devolvia os meninos. Mas o profeta vai perguntar para ela: me diga, o que você tem na sua casa? Sabe o que eu entendo aqui? Não era para olhar para a dívida. Ó, Deus falando com alguém. Não é para olhar para a dívida. Deus não trabalha com o que está faltando. Deus trabalha com aquilo que você já tem. Não é para olhar para a dívida, é para agradecer pelo que já tem. E o milagre da multiplicação vai acontecendo de forma sobrenatural. Você não vai entender como entrou aquele dinheiro que você pagou as contas. É porque você está agradecendo. Você está valorizando o que você chama de pouco que está nas suas mãos. Ao invés de chorar pelo que deu errado até hoje, olhe para tudo que Deus já fez dar certo da sua vida. Meu Deus, olha aqui para mim. Inclusive essa é uma estratégia maligna do diabo. É bloquear a sua visão para você não enxergar o que você já tem. Porque até o diabo sabe que Deus vai usar aquilo que você tem para fazer um grande milagre. Então ele tenta agora distorcer a tua visão para você não ver, não enxergar e não valorizar aquilo que você já tem. E ele faz você chamar aquilo de pouco. Vou falar algo muito profundo para você aqui. Adão estava no jardim do Éden. A Bíblia diz que ele lavra a terra, ele coloca nome nos animais, só que ficou ainda uma sensação de vazio, de tristeza. Por quê? Porque ele não achou uma companheira, não achou alguém que pudesse acompanhar ele. Olha aqui para mim. Adão mal sabia que o que ele mais queria e precisava estava dentro dele. Você está aí reclamando do que está faltando, está triste, está angustiado, mas você nem imagina que aquilo que você precisa, aleluia, para te completar, já está com você.
já está com você. Valorize aquilo que Deus já te deu. Valorize a tua família. Valorize a tua esposa, o teu marido, os seus filhos. Mefibosete, que poderia estar ali reclamando da vida. O mesmo Mefibosete que poderia estar reclamando de algo, porque passou momentos terríveis na vida, é o mesmo Mefibosete que agradece a Deus por estar vivo. Deus está falando com alguém aqui hoje. O diabo está tentando tirar a sua alegria de viver. Você sabe que é com você que Deus está falando. O diabo está trabalhando e tentando tirar a sua alegria de viver, o seu contentamento. Ei, não permita. Ele está quase conseguindo. Ou melhor, ele estava, porque Deus está abrindo os seus olhos, corrigindo a sua visão. Não permita isso. Ele está fazendo, o diabo, o Satanás, ele está fazendo você olhar para algumas coisas que já se foram na sua vida, que nem mais faz parte da sua vida, aliás. E além de ir embora, já não fazer mais parte da sua vida, te deixou prejuízos e decepções. Esquece isso. Esquece isso, passa uma borracha nisso. Olha o que Deus está falando. Siga em frente, porque eu tenho algo novo para você. Algo novo. Você nem imagina o que eu quero fazer. Estou encaminhando para o final aqui. E Lodebar também tem um outro significado. Lodebar significa lugar de misericórdia. Então sabe o que eu entendo aqui? Até que o favor do rei não chega, a misericórdia protege, a misericórdia sustenta, a misericórdia mantém. Está entendendo? Talvez não está tudo do jeito que você queria ainda, mas a misericórdia está mantendo, está protegendo, está cuidando. Versículo 4. E onde está ele? Ziba respondeu, ele está na casa de Maquir em Lodebar. Olha aqui para mim. Então peraí, ele está onde? Vamos lá, me ajuda a pregar aí. Ele está onde? Na casa de Maquir. Na casa? Na cidade de Lodebar. Na casa de Maquir em Lodebar, é isso? Então Mefibosete, peraí então gente. Mefibosete não está jogado na rua? Não está. Ele não está abandonado na calçada? Não, ele tem abrigo, ele não está sem comida, ele não está sem coberta, não, ele tem o que comer. É isso mesmo? Ele está onde? Na casa de Maquir. Sabe por quê? Porque não importa o lugar nem a situação que você esteja, Deus sempre tem um Maquir para abrir a porta e cuidar daqueles que são dele. Deus sempre vai ter um Maquir, aleluia, para cuidar de você nos momentos mais difíceis da sua vida. E tem um porém aqui. Antes da Bíblia dizer que ele estava em Lodebar, a Bíblia diz primeiro que ele estava na casa de Maquir em Lodebar. Nada que está na Bíblia é por acaso. Aleluia. Aleluia. A Bíblia faz questão de falar primeiro casa de Maquir, para depois falar Lodebar. Sabe por quê? Porque a localização, o lugar, nunca vai ser mais importante do que a casa. Nem o lugar que você estiver fazendo o que quer que você esteja fazendo, vai ser mais importante do que a tua casa, do que a tua família, do que a casa de Deus. Deus está falando aqui. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui dizendo, eu não sei qual é o Lodebar que você está passando, esse momento difícil, essa situação complicada. Mas se Deus está com você, fica tranquilo, sabe por quê? Porque Deus vai levantar o Maquir para cuidar de você. Deus vai levantar um Maquir para cuidar de você. Aleluia. Danilo, quem é Maquir? Eu encaminho para o final aqui. Quem é Maquir? Maquir é um instrumento que Deus usa, irmão, para facilitar o seu processo e o propósito de Deus na sua vida. Quantos Maquir Deus já usou na sua vida para facilitar você no momento difícil? Na minha vida aconteceu isso várias vezes. Deus levantando Maquir, e para facilitar não só o processo que eu estava passando, mas para facilitar o propósito de Deus na minha vida. Quer saber? Eu não estaria aqui agora, você não estaria sentado aí nessa cadeira, nesse prédio aqui, se não fosse Maquir que Deus levantou na minha vida. Aleluia. Escuta o que eu vou te falar aqui. A equipe de louvor pode subir se quiser, mas olha aqui, redobra a tua atenção, não perde o foco aqui não. Escuta isso.
quando Deus quer nos levar para outro nível, Ele não nos dá coisas. Estou falando com alguém que você está olhando para o que falta, está pedindo coisas. Quando Deus quer te levar para outro nível, Ele não vai te dar coisas, Ele vai te aproximar de pessoas. E por que Deus vai te aproximar de pessoas e não vai te dar coisas? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Entenda o que Deus está falando aqui. E Lodebar, então, lembrando que ele também tem o significado de misericórdia, lugar de misericórdia. Então, antes do tempo do favor do rei, tem o tempo da misericórdia. Talvez o favor do rei não chegou ainda, a herança não chegou ainda, aquilo que você espera, talvez não chegou ainda, mas a misericórdia está guardando, está sustentando, está mantendo. Quem recebe isso? Quem entende isso? Aliás, a Bíblia vai dizer que a misericórdia é a única razão, a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. É por isso que Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã na nossa vida. Diga glória a Deus. E Deus está mandando falar para alguém que está aqui hoje. Ah, meu Deus, não vou falar isso. A resposta é falando. Eu não sei quem é você, mas Deus te responde hoje. Às vezes o milagre não é a cura, mas é Deus te sustentar. Às vezes o milagre não será a cura, não será como você espera, mas o milagre será Deus te sustentando até o último dia de vida. Às vezes o milagre não é você conseguir comprar a casa que você tanto quer, mas é não faltar o pão na mesa. Às vezes o milagre não é você permanecer de pé, mas também não é ficar prostrado pensando em desistir o tempo todo. Já é um milagre. Então eu termino essa mensagem dizendo para você: Lodebar não é tão ruim assim. Tem até uma casa aberta para acolher Mefibosete e cuidar dele no momento que ele mais precisa. E o mais lindo, olha aqui para mim, o mais lindo na vida de Maquir aqui não é o recurso, ou pouco recurso, e as condições que ele tinha por onde ele morava, para cuidar de Mefibosete, mas o propósito que aquele homem encontrou, mesmo tendo poucas condições. Não era um lugar nobre de se morar. Maquir era uma pessoa, vamos dizer assim, menos favorecido. O que me chama a atenção é o sentido que ele consegue dar para o pouco recurso que ele tem. Cuidar de alguém que está precisando. E talvez alguns de vocês aqui nunca ouviram falar de Maquir. Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui é a primeira vez que está ouvindo falar de Maquir na sua vida. Sabe por quê? Porque Maquir não é o principal da história. Cheguei onde eu queria. Maquir não é o principal da história. Sabe quem é o principal? Mefibosete, o neto do rei, o príncipe. E é por isso que você não ouve falar muito de Maquir. Mas escuta o que eu vou te falar aqui essa noite. Nem sempre o principal é o fundamental. Nem sempre o principal é o fundamental. No caso aqui, Mefibosete é o principal, mas o Maquir que mal aparece aqui, ó, ele é o fundamental. O que seria de Mefibosete se não fosse Maquir? Quem entende isso? O que seria de Mefibosete se não fosse Maquir? Danilo, o que seria seu fundamental? Vou te explicar. Um fundamental é aquele que dá suporte, dá destino para o principal conseguir realizar o propósito. Vou fazer uma pergunta para você. Onde estaria o principal? Onde estaria Mefibosete se não fosse Maquir o fundamental? Uma criança jogada naquele lugar, sem um abrigo? Ó Deus falando. Nem sempre o principal é o fundamental. Quando nós divulgamos o culto de hoje, o domingo da família, tinha o meu nome no banner lá, sim ou não? Mas e o nome de quem lavou a igreja? Estava lá? Cheguei aqui ontem à tarde, meu pai o Raimundo limpando as cadeiras, uma por uma com um paninho. Estava o nome lá no banner do culto agora, para que eu não sou o principal aqui também não, tá? O principal é a palavra, eu sou apenas um instrumento. Mas para o principal acontecer, ó, presta atenção no que Deus está falando. Estava lá o nome das pessoas que ficam lá fora organizando os carros, facilitando tudo para que o principal cumpra o propósito.
O pessoal da mídia que mal aparece, mas facilita o culto toda noite, para que você possa adorar a Deus de todo o seu coração. Entenda o que Deus está dizendo. Nada disso funcionaria tão bem se não fosse os fundamentais, que na maioria das vezes nem aparece. E quer saber? Aleluia. Deus está à procura de pessoas fundamentais e não principais. Porque a Bíblia diz que se eu fechar minha boca, se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Deus está à procura de pessoas fundamentais. Sabe o que é isso? Pessoas que, apesar de não aparecer tanto como Maquir, fazem a diferença na vida de outras pessoas, dá suporte, dá destino, facilita. E principalmente, que faz a diferença no reino de Deus. Tudo que Deus permitir chegar em você, não deve parar em você. Eu termino dizendo isso. Tudo que Deus permitir chegar em você, não deve parar em você. Tudo que vem e para, não é reino de Deus. Reino de Deus é a partir de mim. Sai de mim para alcançar outras vidas. Quem está entendendo? Fica de pé no teu lugar. Você que está passando um Lodebar na sua vida. Um momento que você não esperava. Talvez nem culpa sua foi. Mas você está passando uma situação complicada. Não está entendendo nada. Mas você sente que enquanto o favor do rei não chega, realmente, pastor, a misericórdia está cuidando, está mantendo, está me protegendo. Não está faltando nada. Mas eu creio que esse Lodebar vai chegar ao fim. E o rei vai dar ordem para alguém me tirar desse lugar. Você crê mesmo? Essa semana ainda. Sai do teu lugar e vem para frente. Vem receber essa oração aqui hoje. Já vou te dar aqui a chave principal. Vai chegando aqui, você aí no seu lugar também, ó. Vai fechando os teus olhos. Vai falando com Deus. E começa agora já a falar com Ele que você tomou a decisão, aleluia, de não reclamar mais daquilo que está faltando. Ou daquilo que está acontecendo. Fala para Ele que você, através da palavra, chegou à conclusão que você precisa agradecer pelo que já aconteceu, pelo que Ele já fez na sua vida, pelo que já está nas suas mãos. Seja grato por aquilo que já está nas suas mãos, porque a partir do pouco que você diz que tem, Deus fará um grande milagre. Fale com Deus agora. Diga para Ele que você empresta a tua vida, o teu barco. Diga que você está disposto a ser um Maquir na vida de alguém. Senhor, nós sabemos que tudo está sob o seu controle, Pai. Não importa se estamos em Jerusalém, no palácio, ou se estamos numa situação complicada em Lodebar, no monte ou no vale, como disse Davi. Mas ainda que estejamos no vale da sombra da morte, nós não teremos mal algum, porque Tu está conosco, Pai. O Senhor é o Deus do monte, o Deus do vale. É o Deus que está com a gente quando está tudo bem, mas também está com a gente quando está tudo mal. Ah, Senhor, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E o que importa é isso, Senhor. É saber que estamos guardados, protegidos pelas Tuas fortes mãos. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que habita no Teu esconderijo, na Tua palavra, a sombra do Senhor descansará. O Senhor tem um descanso, irmão, para você que permanece, que habita na palavra que Ele te deu. Vai falando com Ele agora. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Deus vai tirar o sono. É profético isso. Deus está tirando o sono de algum Davi por esses dias, só para te abençoar. Vai levar você na lembrança dessa pessoa. Ah, meu Deus, Deus está tirando o sono de algum Davi essa semana para te favorecer. Chegou a hora da colheita, aleluia. O favor do rei te alcança hoje. Mas para que você atraia esse favor do rei, a colheita, a chave é gratidão e não a sua reclamação. Debaixo dessa palavra, abra sua boca agora e comece a agradecer. Agradeça por tudo aquilo que Ele já te deu. Vai falando com Deus, não escuta apenas a minha oração. Deus quer ouvir o teu clamor. Agradeça por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já colocou nas suas mãos. Diga para Ele agora: obrigado, Senhor, por me manter vivo em Lodebar. Obrigado por me esconder em Lodebar.
porque até que o seu favor não chegava até hoje, Pai, o Senhor me guardou, me protegeu, me sustentou. Obrigado, Jesus, obrigado pelo ar que estou respirando, Pai, obrigado pela minha família. Agradeça pela tua família, agradeça pelo teu trabalho, pelo pão de cada dia. Vamos adorar o Senhor, vai dando liberdade agora, continue adorando a Deus através desse louvor.